Olá, um excelente dia para você que acordou bem cedinho para acompanhar o Manhã no Ar. Hoje é terça-feira, 17 de outubro de 2017 e você confere o que é destaque nesta edição. Homem morre em tentativa de assalto em agência bancária em Iranduba. O alvo, de acordo com a polícia, seria o dono de um posto de gasolina que estava fazendo um depósito no autoatendimento. Empresário que caiu no Rio Negro continua desaparecido. Mergulhadores do Corpo de Bombeiros retomam as buscas nesta manhã. O governo do estado anuncia concurso público com mais de 8 mil vagas. Aqui no estúdio o assunto é saúde. Especialista alerta para o grande número de infartos em mulheres. No quadro Lição de Casa, nós vamos mostrar uma escola onde as crianças aprendem brincando lições de robótica e criam robôs e jogos online. Se desde cedo as crianças começarem a ter noções de programação, elas provavelmente terão muito mais chances no futuro como profissionais. A gente traz ainda a preparação dos times que disputam as finais do Barezão Feminino. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. São 6 horas e 2 minutos, nós estamos ao vivo e você participa do Manhã no Ar com a gente. Manda para cá suas sugestões de reportagens, denúncias e flagrantes. É só enviar uma mensagem de áudio ou de vídeo para o nosso WhatsApp, 9225-8767. Entra também na nossa página no Facebook e interage com a gente por lá. Nós também estamos ao vivo pelo aplicativo A Crítica Play. E a gente começa a edição falando de insegurança. Uma mulher teve o carro furtado pela segunda vez no Japim. O veículo da vítima foi levado da frente da casa dela. O Emanuel Cardoso tem as informações. Esta aqui é a rua Professor Paulino de Brito, antiga rua D11, no bairro Japim 2. Aparentemente é uma rua tranquila, mas os moradores daqui sofrem com frequentes assaltos e furtos. O último furto que ocorreu aqui foi na madrugada da última sexta-feira. A dona desta residência, que é a moradora desta residência, teve o carro furtado da frente da casa dela. O carro estava estacionado aqui porque ela não tem garagem. O veículo, inclusive, já havia sido roubado uma outra vez. A dona conseguiu recuperá-lo, mas na última sexta-feira os ladrões vieram aqui e furtaram o veículo novamente. Agora, um detalhe, esta moradora depende deste carro para trabalhar. Trabalha com venda e precisa muito dele, entendeu? E sem ele a gente fica difícil. Aqui não tem polícia. Aqui só tem uns senhores que fazem aqui uma ronda, né? Que a gente paga para eles fazer aqui a cobertura da rua, né? Mas polícia aqui ninguém vê. Os bandidos na rua. As crianças saem da escola, eles roubam, levam as bolsas das crianças, abordam as crianças, levam o que tiver e não estão nem aí não. Essa moradora fala em nome dos outros moradores desta rua que têm sido vítimas desses tipos de crime, de roubos, de furtos e que pedem a presença do policiamento. Se você tiver qualquer informação que leve a polícia a encontrar o veículo que foi furtado, o veículo dessa moradora que depende do carro também para trabalhar, entre em contato com a polícia e denuncie. O carro é um Gol do modelo Bola, de placa JXX 1879. Entre em contato com a polícia. Denuncie. Uma briga entre um garoto de programa e um cliente virou caso de polícia. O rapaz contou na delegacia que não recebeu pelo serviço. Mas quem contratou disse que nada aconteceu. Confira. Era para ter sido uma manhã de prazer, mas tudo terminou em confusão e veio parar aqui na delegacia. Tudo ocorreu na manhã do último domingo. De um lado, um garoto de programa de 27 anos que anuncia os seus serviços sexuais pelo valor de R$150. De outro lado, um estudante universitário de 19 anos que contratou esses serviços.
Os dois se conheceram por meio de um aplicativo de relacionamento. Marcaram o encontro no domingo pela manhã no bairro de Educandos. Do bairro de Educandos foram até o centro, onde teriam mantido relação sexual. Acontece que depois da prestação do serviço, de acordo com o garoto de programa, o cliente dele não quis pagar pelo serviço. Do outro lado, o cliente, o rapaz, o estudante universitário, disse que não houve relação sexual e, portanto, ele não precisava pagar. Os dois começaram uma discussão e, no meio dessa confusão, a polícia militar percebeu o que estava acontecendo e conduziu os dois rapazes até a delegacia. Aqui na delegacia foi feito o boletim de ocorrência, não houve o registro de um crime, porque não teria ocorrido esse crime, mas ambos foram orientados pelos policiais a procurarem a justiça para que cada um procure o direito que acha que tem. E no fim de semana, mais de 20 pessoas foram assaltadas em um escritório na Zona Norte. Os bandidos chegaram na hora do pagamento e renderam todos que estavam no local. Segundo as vítimas, um dos criminosos é ex-funcionário da empresa. Vamos ver. Essa é uma das câmeras de vigilância que flagrou a ação de 4 bandidos que estavam armados e que na noite de sábado, quase 10 horas da noite, resolveram fazer mais de 20 pessoas como reféns. As câmeras de segurança mostram o momento em que estava todo mundo aqui na frente, né, esperando realmente, confraternizando e esperando pelo chefe de um escritório que iria dar a contribuição dele da semana para os seus funcionários. Um dos homens chega já mostrando a arma para um dos rapazes que estava aqui no meio da rua. O outro chega de mochila, é um adolescente, juntando todo mundo, chamando todo mundo aqui para perto. E o terceiro chega bem aqui perto para levar um dos rapazes que estava tentando entrar na casa. Todo mundo foi levado aqui para dentro e, de acordo com quem estava aqui, na hora desse assalto, foram momentos de muito terror. Todo mundo correu, ficou desesperado, os pessoal passando mal, as meninas passando mal, então todo mundo ficou, até agora está todo mundo assustado, né? A gente não consegue nem trabalhar direito, a gente já está até pensando em mudar o escritório daí, entendeu? No primeiro momento, os assaltantes renderam todo mundo aqui mesmo do lado de fora, mas o alvo deles estava aqui dentro, né? Eles queriam toda a renda do escritório e não renderam esforços para chegar até lá atrás, onde as pessoas estavam. Eles levaram celular, R$3.000, notebook, mas o que mais deixou todo mundo assustado foi a audácia deles e principalmente a agressividade. E durante essa ação, os funcionários inclusive tentaram se esconder da maneira que puderam, mas não teve jeito. Os assaltantes conseguiram levar tudo aquilo que eles queriam e, além de tudo, foram bem violentos. Eles bateram muito no patrão, puxaram ele pelo cabelo, saíram dando de soco nele, eles queriam dinheiro e ameaçando, dizendo que iam matar ele. E eles vieram e botaram a arma, um deles botou a arma bem dizendo, na minha cara. E o outro funcionário também, que estava ao lado, eles ameaçaram de matar. Eu não sabia para onde correr, eu fui jogada para debaixo da escrivania, entortei minhas 2 perninhas, que eu tenho platina nas 2 pernas, entendeu? Não sei como, mas Deus me protegeu a gente. Aí, de repente, eu vejo o patrão, o nosso chefe, pegando bicudas, tapas, de joelho no chão, todos nós sendo humilhados. De acordo com as informações que foram repassadas pela Polícia Civil, dos 4 homens que fizeram um assalto aqui na comunidade Rio Piorini, 2 foram pegos. O mais magrinho, que está de mochila, que é um adolescente, e um outro, que seria funcionário do escritório que foi assaltado e que teria passado todo o serviço para os outros 2 bandidos. Esse daqui seria um homem, um suposto traficante, né? Ele lida com tráfico de drogas, que está foragido e que teria familiares que moram próximos aqui na comunidade Rio Piorini. Essa é a principal pista que a polícia tem para chegar até os outros 2 homens que ainda estão foragidos. Por isso, qualquer informação deve ser passada para o telefone 181 da Polícia Civil. Nós sentimos muito medo, fomos muito humilhados, né? Infelizmente, não dá para confiar mais em ninguém, que a pessoa que fez isso era um funcionário nosso, que se sentava na nossa mesa, comia com a gente e armou tudo isso. E os 2
um gordinho estão foragidos, né? E tem como a polícia capturar, porque 2 já foram presos. E a gente pede que isso aconteça, né? Que a segurança volte para cá, que eles sejam capturados e a paz prevaleça, né? Porque a gente sente muito medo. E um homem foi morto ontem em Iranduba ao tentar assaltar um empresário dentro de uma agência bancária. A vítima do ramo de combustíveis tinha ido ao local fazer um depósito quando foi surpreendido pelo suspeito. Os disparos foram feitos pelos vigilantes do banco. Aqui no Amazonas, as agências bancárias abrem às 9 horas da manhã. Era por volta desse horário quando, de acordo com uma testemunha, uma funcionária pública que não quis ser identificada, 2 homens pararam em uma motocicleta perto da agência do Banco do Brasil do município de Iranduba. O alvo, de acordo com a polícia, seria o dono de um posto de gasolina que estava fazendo um depósito no autoatendimento. Mas a ação dos bandidos não foi bem sucedida. Os vigilantes reagiram e um dos suspeitos acabou ferido a bala e morreu ainda dentro do banco. Um outro cliente também foi vítima, recebeu um tiro na perna e também teve que passar por primeiros socorros, por atendimento médico, por parte do serviço de atendimento de urgência daquele município. O IML esteve no local para fazer a remoção do corpo do suspeito e durante toda a manhã de segunda-feira, a Polícia Militar e a equipe do 31º Distrito Integrado de Polícia também estiveram conduzindo essa investigação. Essa é a 3ª vez que a agência do Banco do Brasil do município de Iranduba é alvo de assaltos somente em 2017. Em julho deste ano, os vigilantes tiveram todas as armas levadas pelos assaltantes. Em maio, os assaltantes chegaram a abrir a agência do Banco do Brasil, mas não conseguiram levar nada do cofre. E um eletricista foi morto a facadas dentro de casa no Japim, na Zona Sul. A suspeita é que ele tenha sido vítima de um latrocínio. O crime aconteceu na madrugada de sábado para domingo, enquanto a vítima dormia dentro da própria residência. A vítima era Edson da Silva Guzmão, de 46 anos. Segundo a polícia, 2 homens encapuzados arrombaram a residência e levaram a carteira com dinheiro, documento, inclusive o celular da vítima. O irmão chegou a ouvir o pedido de socorro, tentou ajudar, o encaminhou para o hospital e pronto-socorro João Lúcio, mas o eletricista não resistiu aos ferimentos, já que levou 2 facadas e atingiram a perna direita e também o tórax. Os familiares informaram à delegacia especializada em homicídios e sequestros que a vítima costumava levar pessoas desconhecidas para ingerir bebida alcoólica dentro da própria residência. A polícia informou também que 2 adolescentes foram apreendidas e encaminhadas para a DEAI, que atua em atos infracionais com menores de idade, para que essas 2 adolescentes possam dar seus esclarecimentos. E na semana passada, nós mostramos o caso de uma adolescente de 12 anos que teria sido sequestrada e estuprada por um homem com a ajuda de um amigo dele. O suspeito foi preso, mas no fim de semana essa história ganhou uma nova versão. E quem vai contar essa história melhor pra gente é o repórter Danilo Alves, com quem eu converso agora ao vivo. Olá, Danilo, bom dia. O que de fato aconteceu? Adriane, o que aconteceu, segundo a polícia, foi que a menina de 12 anos acabou mentindo no depoimento depois que o suspeito, o Francismar Videira, de 40 anos, foi preso na semana passada. Ela acabou tendo remorso porque viu realmente que a justiça tinha decidido que o Francismar teria que ir para a cadeia. Só que a versão que ela contou depois foi outra. Primeiro, no dia 11 de outubro, a gente conta a primeira versão. Ela estava indo para a escola por volta das 7 horas da manhã, quando lá no beco Castro Alves, no bairro Aleixo, ela foi sequestrada por esse suspeito e depois ela foi levada para um quarto que seria a casa dele. Em seguida, esse suspeito saiu e voltou a 1h da tarde e lá a violentou, abusou, estuprou junto com outro homem que ficava ali vigiando. Em seguida, ela acabou indo para casa, depois que o suspeito deixou ela perto ali das proximidades, e em seguida ela falou para os pais. Quando ela disse para os pais que tinha acontecido, os pais foram até a polícia. E depois disso, a polícia, claro, a delegacia especializada em proteção à criança e adolescente,
ouvindo tudo aquilo ali, sabendo que a vítima é a principal pessoa que pode realmente incriminar quem acabou fazendo isso com ela, porque, de acordo com a polícia, ela tem veementemente o direito, né, de realmente ter, ter ouvidos do Estado. O Estado acaba acatando mais a denúncia feita pela vítima, isso é natural, isso até foi falado pela própria delegada. E depois que tudo isso aconteceu, o rapaz foi indiciado por estupro de vulnerável. Em seguida, ele teve a prisão preventiva decretada, só que ele acabou, né, falando tanto com a nossa equipe de reportagem na semana passada, pedindo uma resposta, dizendo que, na verdade, tudo não passava de um engano. Ele não tinha nem conhecimento dessa garota, tinha conhecido realmente ela há alguns dias, mas que não tinha feito nenhum crime. No fim de semana, houve o desenrolar dessa história. A adolescente confessou que tinha mentido no depoimento, que, na verdade, estava com um namorado de 15 anos que tinha conhecido pela internet e era a primeira vez que tinha se encontrado com ele e acabou ali matando a aula, né, como eles falam, para poder se encontrar com o rapaz. E como a família é muito rígida, acabou que ela teve que mentir para poder se safar. Mas a polícia acabou desconfiando e a própria família também, e ela também ali não conseguiu mais manter a mentira e falou para a família, que consequentemente falou para a polícia. A delegada de Dona Turma foi ontem até o programa Cidade Alerta. Ela falou um pouquinho sobre o que vai acontecer. O que vai acontecer, na verdade, é que é o Estado que vai decidir se o suspeito vai ou ser indiciado. Isso vai depender muito da decisão da Justiça, mas o suspeito já informou que vai processar o Estado, porque houve muitas consequências contra ele. Imagina você ser acusado de estupro, de vulnerável ainda, de uma criança praticamente de 12 anos, uma menina, está chegando ali na adolescência, e ter o carro depredado pelos moradores, depois que soube dessa notícia, ter a foto estampada em todos os veículos de comunicação, falando que você é um estuprador, e em seguida, né, a menina mentir, a adolescente mentir, é muito fácil? Pois é, agora ele vai processar o Estado, quer justiça e também, né, quer saber como é que vai ficar a resposta de tudo isso. Acredito que a polícia também deve responsabilizar a adolescente na delegacia especializada em apuração de atos infracionais por falso testemunho, e já quem cuida desse caso vai ser a delegada Elizabeth, que é a titular de lá, que vai realmente saber como é que vai acontecer esse processo contra a jovem. Já o suspeito já foi libertado, já não tem mais nenhum processo contra ele. Uma situação bastante complicada, bastante difícil e realmente uma irresponsabilidade, né, dessa adolescente, Adriane Wilson. É algo irreversível, né, Danilo? Porque houve toda uma exposição, o depoimento da adolescente fez com que toda a família e as pessoas da comunidade acreditassem nessa versão que ela contou. Ela chegou com marcas no corpo, relatou que teria sido estuprada e fez um relato de violência, um relato de sequestro. Enfim, eu lembro muito bem da mãe dessa adolescente falando sobre esse caso, dizendo que esse rapaz teria tirado a inocência da filha dela, pedindo justiça. E tem um detalhe, muitas vezes em situações de violência, como essa relatada pela adolescente, que agora a gente chega no disser que foi uma farsa, é muito comum que a população resolva fazer justiça com as próprias mãos. Imagina só se uma tragédia maior tivesse acontecido com esse rapaz que, pelos relatos da adolescente agora e da família, são inocentes. A polícia ainda está investigando esse caso, ainda tem muita coisa para ser esclarecida de fato do que teria acontecido. Inclusive, ontem a delegada Juliana Turma, que responde pela delegacia que está acompanhando o caso, esteve no programa Cidade Alerta com o Cleiton Pascarelli e falou sobre o caso. A gente vai acompanhar o que ela disse. Essa adolescente, essa é uma nova versão dela, não quer dizer que seja a verdade real, mas a gente colocou isso no procedimento, remeteu aí essa informação à Justiça Estadual, que ao que parece revogou a prisão preventiva dele, tivemos esse cuidado. E encaminhamos essa adolescente para que se responda e inicie-se o procedimento por intermédio da Delegacia Especializada em Atos Infracionais acerca da possível do ato infracional análogo ao crime de denunciação caluniosa. Então já está sendo apurada essa situação. De todo modo, é importante ressaltar que esse procedimento será judicializado. Então a gente se acautela em dizer que esta é a segunda versão da vítima. A gente não está dizendo que esta é a versão final, mas é uma segunda versão que aí foi enviada essa informação aí ao judiciário e que nós concluiremos aí esse inquérito policial dentro do prazo legal.
Então, o caso vai ser investigado ainda pela delegada para verificar quem de fato teria cometido esse crime, porque houve um exame de conjunção carnal e, dependendo de quem seria esse namorado da adolescente, isso é configurado como crime também de estupro, porque ela não tem idade para isso ainda. O DENARC apreendeu 65 quilos de maconha tipo skunk no último domingo. O material estava com 2 adolescentes numa embarcação vinda de Tabatinga. Confira. Após o Departamento de Investigação sobre Narcóticos receber denúncias anônimas de que 65 quilos de maconha tipo skunk estariam sendo transportados de Tabatinga para Manaus, o DENARC passou a investigar a fundo essa situação. Resultado disso, 2 adolescentes apreendidos dentro de uma embarcação. Quem vai dar mais detalhes sobre essa situação é a diretora do DENARC, doutora Tâmara. Queria que a senhora explicasse para a gente, a partir daí, o que foi feito. Bom, o departamento recebeu essa informação há aproximadamente 5 dias. Nessa informação, nós obtivemos os dados de que uma embarcação vinda de Tabatinga estaria atracando no porto privatizado neste final de semana. A partir daí, então, as equipes do DENARC, do DRCO, do FERA e da Secretaria de Inteligência ficaram monitorando essa embarcação e na manhã de ontem, quando esta embarcação atracou no porto, foi feita essa revista. Inicialmente foram encontrados 3 tabletes de entorpecente com esses adolescentes e 3 malas posteriormente no porão dessa embarcação. Dentro dessas malas também foram encontrados, além dos entorpecentes, foi encontrado um revólver calibre 38. Totalizando 61 tabletes, 65 quilos aproximadamente de maconha tipo skunk. E um dos suspeitos do tiroteio que atingiu o delegado Péricles Nascimento na semana passada foi preso em Manacapuru. Ele e um comparsa tentaram assaltar um mercadinho e acabaram sendo agredidos pela população. Quem tem os detalhes é o correspondente Erison Araújo. O fato aconteceu aqui nesta rua do bairro de São Francisco. Segundo testemunhas, os 2 homens chegaram em uma motocicleta, entraram no estabelecimento comercial e anunciaram o assalto dizendo que eles estavam armados. Ao perceber que eles não tinham arma nenhuma, o filho do proprietário do comércio pegou um pedaço de madeira e começou a atacar os homens. Nesse momento, eles saíram correndo nesta direção, que é a rua principal do bairro de São Francisco. Quando chegou bem ali, naquele ponto, eles foram pegos por outros moradores. E nesse momento receberam uma bela surra. Esse vídeo gravado por moradores aqui do bairro mostra o momento exato em que os homens foram capturados e são agredidos pela população. A surra foi tanta que quando a polícia militar chegou para prender os homens, tiveram que primeiro fazer uma parada no Hospital Lázaro Reis para levar a dupla para receber atendimento médico. Só depois, os mesmos foram levados para a delegacia de Manacapuru. Foram presos Adriano Lima de Almeida, de 32 anos, e Francisco Célio da Silva de Almeida, de 28 anos. E com eles, a polícia encontrou droga, além da moto utilizada pela dupla estar adulterada. Bom, com relação aos crimes de ontem, quando eles foram presos, a gente flagranteou eles por roubo, eles confessaram a autoria, com eles foi presa a quantia de 21 papelotes e 2 porções grandes, generosas, assim, de mais ou menos 30, 40 gramas de maconha e oxi. E também o veículo que eles estavam, esse bendito veículo que deixou eles na mão, ele estava com o chassi dele adulterado, raspado e renumerado. Quer dizer, eles também foram flagranteados, além dos crimes de roubo e tráfico de droga, pelo crime de adulteração de veículo. Ao serem apresentados aqui na delegacia do município de Manacapuru, a Polícia Civil conseguiu identificar Adriano como sendo um dos suspeitos de ter participado do tiroteio que atingiu o delegado Péricles Rodrigues com um tiro no maxilar. O delegado aqui do município de Manacapuru informou que aguarda agora uma equipe vinda de Manaus para acompanhar este caso. Tive notícias ontem com os colegas de Manaus de que um dos indivíduos, o chamado Adriano Lima de Almeida, vulgo Massarico, seria uma das pessoas que estaria junto na situação do caso Péricles, o caso do Dr. Péricles. Então, a gente apreendeu eles aqui, em flagrante, ele vai ficar à disposição do juiz de Manacapuru e o pessoal de Manaus, com certeza, vai cuidar da questão de solicitar, se for o caso, o reencaminhamento dele para a capital, para responder pelo outro crime. E após mais de 32 horas do desaparecimento do cantor Micael Lacerda, os bombeiros ainda fazem buscas na região em que o rapaz afundou no Rio Negro. Para ajudar no trabalho, os profissionais usam uma barra de ferro com anzóis para achar a vítima. Era tarde de domingo.
O empresário e ex-vocalista da banda Toa Toa, Micael Lacerda Masmanian, de 34 anos, estava em um passeio turístico com amigos. O grupo partiu da Manaus Moderna pela manhã, às 9 horas. O acidente aconteceu aqui, nesse posto de combustíveis. Segundo informações, era por volta das 2h30 da tarde, quando um grupo de mais ou menos 70 pessoas que estava em uma lancha decidiu parar. Foi depois do passeio turístico. Micael acabou pulando enquanto o piloto estava abastecendo a embarcação. Momentos depois, o piloto deu ré na lancha. Enquanto Micael estava embaixo d'água, ele deu algumas braçadas, tentou voltar à superfície, mas acabou batendo a cabeça no barco. Depois disso, ele não voltou. O corpo dele sumiu nessa área. Foi então que a família ficou desesperada e as buscas começaram. Pouco antes do acidente, Micael postou nas redes sociais alguns momentos do passeio. Segundo informações, tudo fazia parte de comemorações do casamento de amigos do empresário. O rapaz foi padrinho dos noivos e chegou a postar uma foto onde agradece o convite. Nos comentários, várias mensagens de apoio a Micael. Seu nonato trabalha há 30 anos com a família. Disse que o empresário era muito querido e os parentes estão devastados. Ele é um cara muito amigo, do nada quanto o Micael. Ele vai deixar muita saudade para os amigos, para os funcionários dele, para a mãe, que é muito boa com ele, pai. A gente tem que falar o seguinte, vai ver o que Deus faz, de vez em quando se faz, pelo amor de Deus. Depois que o empresário sumiu no Rio Negro, o Corpo de Bombeiros foi até o local, ainda na tarde de domingo. Mas os agentes fizeram apenas buscas superficiais. Na manhã desta segunda-feira, o Corpo de Bombeiros voltou aqui na área onde Micael caiu. Os familiares também acompanharam as buscas. Eles não quiseram conversar com a imprensa. O sargento responsável pela operação diz que, como esse local é bastante fundo e também há correnteza, não dá para realizar o mergulho completo. Ou seja, apesar de haver 3 mergulhadores aqui, o trabalho vai ser realizado de uma forma alternativa. Eles utilizarão uma espécie de rede com vários anzóis e também uma estaca de metal para jogar a rede no rio e tentar resgatar o corpo. Essa barra de ferro, nós vamos lançar ela e ela vai ser arrastada no terreno, no fundo. E tomara a Deus que esses anzóis consiga engatar no corpo para a gente resgatar o corpo do cantor. Um grupo itinerante, no caso de amigos, também foi montado para tentar achar Micael, mas até o momento ninguém foi encontrado. E o trecho do rio onde o Micael Lacerda desapareceu é muito profundo. E apesar do esforço dos bombeiros, da Marinha, os equipamentos utilizados pelos mergulhadores não são apropriados para essa situação. Só para a gente ter uma ideia, Adriane Diniz, dessa dificuldade, nós preparamos uma arte que vai mostrar o quanto é complicado realizar as buscas nesse local. Mergulhadores dos bombeiros e da Marinha trabalham na região com cilindros de ar que permitem buscas até 39 metros de profundidade nos rios da Amazônia. Mas o trecho onde Micael Lacerda desapareceu no último domingo tem entre 45 e 47 metros. Muito fundo para a realização de mergulho com segurança. Eles teriam menos de 5 minutos para fazer as buscas usando apenas o tato, porque a água é muito escura. Segundo ainda o Corpo de Bombeiros, há outras 2 dificuldades. A cada minuto que afunda, um corpo se desloca em média 5 metros do local do acidente, por causa da correnteza. E ela é muito forte naquela área. Se os depoimentos estiverem corretos sobre o ferimento causado pela hélice, há mais um problema: a quantidade de peixes. Ainda assim, bombeiros e marinha continuam fazendo mergulhos próximos à margem, na busca por Micael Lacerda. E o acidente com 4 embarcações em Anori, na última sexta-feira, abriu discussões para os cuidados com a segurança de quem trabalha nos pontões, que são aqueles postos flutuantes de combustíveis. A Marinha e a Polícia Civil já instauraram um inquérito para apurar as causas da explosão que teria ocorrido durante o abastecimento de um dos barcos. Jefferson estava no local da explosão e viu como tudo aconteceu. Foi uma explosão tão grande que deu um impacto lá em casa, lá onde que eu tava, lá deu um impacto tão grande que a mata soprou assim, filho.
O incêndio atingiu 3 embarcações e um barco-tanque atracados no porto de Anori, a 195 quilômetros de Manaus. O fogo demorou mais de 3 horas para ser controlado. No total, 9 pessoas ficaram feridas. 2 delas sofreram queimaduras graves e tiveram 60% do corpo queimado. Das 5 vítimas transferidas para Manaus, 4 ainda estão internadas. Segundo o Corpo de Bombeiros, a hipótese mais provável é de que a explosão aconteceu no momento em que o barco-tanque abastecia outra embarcação. Mas essa prática, considerada comum aqui nos rios da região, também pode ser perigosa. Porque você não tem o devido cuidado, a proteção necessária, né? Você não tem extintores, você não tem uma série de condições que a gente possa propiciar um mecanismo seguro para essa atividade. O Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas garante que faz regularmente a fiscalização nas bombas de combustíveis, tanto dos pontões quanto de barcos-tanques. Mas durante o abastecimento, todo o cuidado é necessário para evitar acidentes. Porque quando você está abastecendo combustível aos vapores, uma mínima centelha em algum ponto pode ocasionar um incêndio. Em Anori, a Polícia Civil já instaurou inquérito para apurar as causas da explosão. A Marinha do Brasil também acompanha as investigações. A Marinha do Brasil já enviou para Anori já os peritos e inspetores navais que foram para lá apurar as causas do acidente, as causas técnicas do acidente. E após a perícia realizada lá no local, nós teremos aqui subsídios e informações necessárias para prosseguimento do inquérito que está sendo instaurado pela Capitania. E ainda estamos no meio da vazante aqui em Manaus. Mas, segundo a Defesa Civil, no interior, ainda há mais de 30 mil famílias sentindo os efeitos da enchente. Por causa disso, foi intensificado o trabalho de capacitação dos municípios para enfrentar essas situações de risco. Em Guajará e Ipixuna, a ajuda humanitária já chegou e outras 7 cidades estão em situação de alerta por causa da vazante, além de mais 2 em situação de atenção. A maioria fica nas calhas do Juruá e do Purus. Em Pauini, por exemplo, 50 comunidades ribeirinhas foram afetadas. Tudo que vai de mantimento para o município vem por água essa época, né, vem de Boca do Acre. E o acesso lá está muito difícil, os barcos não estão conseguindo chegar até a cidade com os produtos, né, alimentícios e etc. Ainda tem também 27 cidades atingidas pela enchente em situação de emergência e pelo menos 36 mil famílias prejudicadas. É por isso que a Defesa Civil permanece com o trabalho de orientação dos representantes dos municípios para atuarem em casos de situação de risco. Daqui nós vamos sair, né, com a ideia de formular, né, de preparar um plano de contingência para que, em caso de desastre, eles possam atuar e dar a pronta resposta, claro, com o apoio do Estado, tanto do Estado quanto do governo federal. Ainda segundo a Defesa Civil, existem pelo menos 1000 áreas de risco no Estado. E uma das formas de amenizar os efeitos dos problemas é capacitar quem vive nos locais atingidos. Essa capacitação vai ser de grande importância para nós, devido a gente poder trabalhar diretamente com a população, a gente saber de forma como agir corretamente com eles, até assim trazer informações para o comando aqui de Manaus. E um grupo de enfermeiros realizou um protesto na zona centro-oeste de Manaus contra uma liminar da Justiça que restringe o atendimento da categoria. Esse daqui é um protesto silencioso e pacífico. Nós estamos vendo aqui enfermeiros e também acadêmicos de enfermagem. E aqui a gente pode ler, ó, nossa lei, nossa voz. Eles não foram consultados quanto a uma liminar que saiu no Distrito Federal e que impede algumas funções por parte dessa categoria, o que atrapalha bastante o atendimento deles, principalmente no sistema de saúde. O que diz essa liminar? Então, a liminar ela veio com a nova portaria ministerial
2436, de 21 de setembro de 2017, o qual revogou a portaria anterior, 2488 de 2011, e que ficava estabelecido a prescrição de medicamentos e solicitação de exames do enfermeiro no âmbito da atenção básica. Isso também veio amordaçar a nossa Lei do Exercício Profissional, a 7.498, de 1986. Isso faz com que o enfermeiro que atua na atenção básica no âmbito da estratégia de saúde da família esteja impossibilitado de solicitar exames para a população que dela depende. E o que vocês esperam? Que esse protesto possa sensibilizar e que isso possa ser mudado? Isso está ocorrendo em todo o país. Todos os profissionais de enfermagem da categoria no âmbito do Brasil têm se mobilizado, têm realizado esses atos e manifestos junto à categoria dos enfermeiros, né? Nós temos o apoio dos conselhos regionais de enfermagem para que isso possa ser revisto. O próprio Conselho Federal de Enfermagem tem entrado judicialmente tentando derrubar essa liminar para que a portaria não esteja mais em vigor, retirando a nossa atribuição que nos foi atribuída pela nossa Lei de Exercício Profissional e principalmente desde a primeira portaria nacional da atenção básica nós tínhamos essa atribuição e que agora nos foi retirada. O protesto hoje, dos enfermeiros acontece na frente do Conselho Regional de Medicina. É um protesto realmente pacífico, não com a ideia de que eles tentem tirar o lugar dos médicos, a função dos médicos. A ideia não é essa, mas no estado, principalmente como o Amazonas, eles terem a possibilidade realmente de fazer essa prescrição, de passar, pedir um exame, é muito importante, principalmente porque a gente sabe que a logística do atendimento de saúde aqui é muito complicada. E a única coisa que eles querem realmente é protestar e rever esse retrocesso que foi essa liminar que saiu no fim de setembro. Agora são 6h37, vamos saber como está o trânsito na cidade? A gente vai lá para a Avenida Torquato Tapajós, onde o nosso drone está sobrevoando nesse exato momento, o drone que é operado pelo Alex Gomes. Aqui a gente está na Torquato, ali próximo à Coca-Cola, e esse é o sentido centro da cidade, que tem já uma retenção bem grande para quem sai ali do Santa Etelvina, para quem sai do Tarumã, para quem vem dali da Barqueira, enfrenta já uma dificuldade no trânsito desde essa parte aí da Torquato. Ali na frente, do lado esquerdo, é o retorno próximo à Coca-Cola. Então, quem sai do bairro Novo Israel, por exemplo, vai passar por esse e quer voltar para Torquato no sentido centro da cidade, vai ter que enfrentar essa lentidão também do lado esquerdo do vídeo para fazer o retorno e seguir caminho no sentido centro da cidade. Então, o trânsito já flui com lentidão, o que também é normal para esse horário nessa área da cidade. E eu gostaria de fazer um alerta, viu, Adriane Diniz? Porque do lado esquerdo aqui do nosso vídeo dá para perceber que trata-se de uma queimada urbana. Então, atenção, Secretaria Municipal de Meio Ambiente tem essa situação lá na Avenida Torquato Tapajós, ali nas proximidades da Coca-Cola. Imagina você, Adriane Diniz, que horas são? 6h38. Alguém fazendo uma queimada a essa hora, o seu filho está acordando e inalando essa fumaça, né? Não tem condição. Então, trata-se de uma queimada, o que tudo indica, uma queimada urbana. E, gente, é crime, isso não pode acontecer. Sabe aquela prática que o pessoal tem muito de juntar a folha ali do quintal de casa lixo, e tacar fogo? Pois é, isso não pode. Isso é crime, isso é um crime ambiental. Então, muito cuidado com essa história, tá bom? E a gente já tem uma cidade que não tem aquela arborização adequada, um calor intenso, e aí alguém vai e faz uma queimada urbana e aí as pessoas ficam inalando aquela fumaça, é complicado, né? Tá aí, olha, o Alex Gomes está mostrando pra gente essa queimada que acontece na Avenida Torquato Tapajós, é bem na lateral da Avenida Torquato Tapajós, que é uma das principais aí de ligação entre a zona oeste da capital e também o centro. E olha só, tem fio de alta tensão, é uma pista de grande movimento, e isso também, em algum momento, pode complicar aí a vida do condutor. E depois do intervalo tem nossa interação com a Rádio FM Um Dia. O governo federal mudou as regras de comprovação do trabalho escravo. E a gente traz as informações sobre os concursos públicos para SEDUC e também SSP anunciados ontem pelo governo. É um instante só, não saia daí.